Primeira edição. Com o pastor Roberto Cruvinel. Quem é quem nas escrituras? Dúvidas da vida cristã e aquelas questões bíblicas difíceis de responder. Vida teológica. Olá, amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais um programa Vida Teológica e eu sou o pastor Roberto Cruvinel e como eu faço todos os dias, quero saudar-lhes dizendo, Irene Tuquírio, pastor Cláudio Apolinário, alguém pode não permitir que o pastor Cláudio Apolinário vá embora, não é? E o pastor Lucas também? Faz favor. Meus irmãos, o negócio é o seguinte. Teologia, a filosofia da teologia ensina a pensar. A Faculdade Teológica Vida não está interessado em criar antenas parabólicas teológicas. Então nós temos aqui hoje um pastor presbiteriano, um pastor da Assembleia de Deus do Belém, um pastor batista que é dispensacionalista, especialista em escatologia, e um pastor que é diretor soberanista, como eu. Eu pergunto a você, pastor Cláudio Apolinário, a marca da besta é literal ou é simbólica? Olha, nós chegamos hoje à conclusão pela revelação de um irmão que a besta é o Lula. Ele falou que é o Bush e que ele teve uma visão que agora é o Lula. E ele falou, não duvidem, porque vocês vão ver acontecer. Agora, então, meu irmão, eu como eu sou soberanista, pode ser. Quem quiser aprender hermenêutica bíblica, aprender a pensar, não é porque a massa encefálica, querido, não foi feita só para preencher a caixa craniana, não. É para pensar. E nós vamos ajudar você a pensar. Qual é o telefone? Você lembra? 933 55 66 77. De Teológica novo. Vida, 933556677. É isso aí. Forte abraço, pessoal. Reverendo Lucas estará comigo semana que vem. Deus abençoe vocês e os ouvintes da Musical. Fica firme aí. Vamos lá. Escatologia é um negócio empolgante. Fala sério, né? É empolgante. 933556677 é o telefone da Faculdade Teológica Vida. Você pode mandar agora um WhatsApp dizendo, eu quero vir para a vida, eu quero estudar teologia, não é? Jesus disse, legue ao tu Jesus, ego em mim, rerodós, cair aletheia, cair zoe. Qual a diferença de bios e zoe? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Evangelion Catai Ioannes 14, Evangelho segundo João, capítulo 14. Bom, nós vamos começar a trabalhar pastor Juliano Fraga, que é um servo de Deus, especialista em escatologia, está aqui do meu lado, pastor Irene Tuquírio. Glória a Deus. Satisfação poder estar aqui, pastor, novamente, contribuir para o reino de Deus e mais uma vez os ouvintes terem esse privilégio de poder ouvir este programa e crescer no conhecimento e também na graça. Diga comigo, Doxan Teu. Pastor, ele é... A ele a glória. É, para a glória de Deus. Ex-doxan teu. Aliás, essa preposição que é a preposição de chegada, né? É isso mesmo. As preposições gregas, não é isso? Ex-doxan teu. E do meu lado, meu amigo, também especialista em escatologia, pastor Richard Godoy, pastor sênior da Igreja Batista Atos 29, servo do Deus vivo, olhando para lá, Irene Tuquírio. A paz do Senhor, meu amigo pastor Roberto Cruvinel, a todos os nossos queridos irmãos aqui da mesa, os nossos ouvintes que abrilhantam essa programação tão cheia de vida, tão cheia de informação, de instrução. É sempre um prazer participar dessa mesa. Olha, eu quero a título de informação dizer-lhes que eu tenho um DVD triplo de escatologia. Eu sou dispensacionalista, sou pré-tribulacionista, sou pré-milenista, defendo a visão e eu creio que é literal. Eu creio que é literal. O livro de Apocalipse, aliás, a palavra Apocalipse significa levantar o véu, não é só revelation, não é só revelação, não. Significa levantar o véu. Existem textos que são alegóricos, figurados e literais. Por exemplo, quando Jesus diz assim, deixa os mortos enterrar seus mortos, qual a parte desse texto que é literal ou qual é a parte que é figurado? Exatamente. Então, eu creio
mas respeito quem crê diferente, que o pastor Richard crê diferente. O pastor Richard já crê que é alegórico. Ah, é? Ele crê, mas não vamos começar o debate de novo, não. Tá bom? Não vamos começar o debate de novo. Você quer mandar uma mensagem para cá? Ah, não, peraí, pastor, você falou que tem 3 DVDs de escatologia. É mesmo, eu tenho 3 DVDs de escatologia, além de um DVD de interpretação bíblica com mais de 3 horas e meia. Você tem interesse nesse material? Me manda uma mensagem no WhatsApp, 967665787. Vou repetir, 967665787. E repito de novo, 967665787 é meu WhatsApp. Tá bom? Quer esse DVD de escatologia? Não sou tão sábio como os colegas aqui do lado, né, que tem livros, grandes tomos teológicos, não são opúsculos, são tomos teológicos, não é? Mas gosto da área também e trabalhar nessa área. E também o DVD de interpretação bíblica, meu Deus. Excelente. 3 horas e meia se ensinando. Vamos começar? Pastor, olha, pega a caneta que daqui a pouco eu quero falar com você sobre teologia, tá? Pastor Richard Godoy, explique Hebreus 7:11. Melquisedeque é semelhante a Jesus e o novo sacerdócio por Melquisedeque é ao invés da ordem de Arão? O Max pergunta isso. Eu vou ler aqui rapidamente o texto, pastor, em Hebreus 7, versículo 11, e também vou ler o 12, diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois por sobre ele o povo recebeu a lei, não haveria ainda necessidade de outro sacerdote que se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Então, toda a epístola de Hebreus, ela aponta para a perfeição e para a sublimidade de Jesus e da sua obra. E ela faz um contraste com a obra e a lei de Moisés. E aqui no capítulo 7, ele está falando justamente sobre a questão do sacerdócio, o sacerdócio da lei, dado ali por intermédio de Arão, e falando sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, que é sumo sacerdote eterno, com um sacrifício eterno, e que traz promessas superiores. E ele se intitula como sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que seria um sacerdócio celestial. Inclusive, Melquisedeque, ele é um dos personagens mais misteriosos do Antigo Testamento. Alguns dizem que ele é um tipo de Jesus, até mesmo porque o próprio texto de Hebreus fala que ele é sem genealogia, sem princípio e sem fim. Mas não é uma manifestação teofânica não, né, pastor? Então, alguns acreditam que ele é um tipo de Cristo, né, que ele na verdade é rei de Salém, e ali Salém é a antiga Jerusalém, ou outros apresentam ele como o próprio Jesus. Mas não tem fundamento como se isso. fosse o próprio Jesus, baseado nesse texto de Hebreus, que ele é sem genealogia e sem princípio e fim de dias. Mas esse texto, é só um pouquinho, ele está explicando de fato a questão do sacerdócio de Cristo e do sacerdócio de Melquisedeque, que ele é sem começo e sem fim, porque está apontando para Jesus, e não que Melquisedeque seja ali de fato. Porque não tem uma genealogia descrita no texto bíblico, né? Irmãos, olha, nós estamos transmitindo através, eu acabei não falando, através da live, estamos na live no Instagram e no Facebook. Teológica Vida, você que está no meu perfil, eu acredito que a Ione já deve ter compartilhado também no meu perfil, não é? Então compartilha a live agora, compartilha a live, cada vez nós estamos melhorando mais, compartilha a live da Teológica Vida, está @Teológica Vida, não é? E também no Instagram e também no Facebook, @Teológica Vida. Copia o link, compartilha nas suas redes sociais, vamos trabalhar. Pastor... meu Deus, de vez em quando é Juliano. Não é? De vez em quando é Luciano, Cristiano, mas tudo bem, tudo acaba com um ano, né? Exatamente. Adriano, segundo o Evangelho de João 11, Lázaro estava morto mesmo? Estava morto. E o texto de João 11, versículo 14, Jesus diz claramente, Lázaro está morto. Então Lázaro estava morto, ele não estava enfermo, ou ele não estava, como alguns
sugerem, né, dormindo. Não, ele estava morto. A alma de Lázaro já havia sido destinada ao seio de Abraão, mas a voz do autor da vida a trouxe de lá e ressuscitou a Lázaro. Maravilha. Daniel pergunta, pastor Richard, vamos lá. João 3,14. Por que Jesus usou essa expressão? Daniel faz essa pergunta aqui. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui Jesus está fazendo eco nessa declaração com Números 21, no versículo 4 a 9, aonde o povo de Israel no deserto, indicados ali pela sua rebeldia, foi atacada por serpentes, e aquelas serpentes, elas mordiam os filhos de Israel e eles morriam. E Deus ali deu a ordem a Moisés que levantasse uma serpente, a Neustã. A Neustã, uma serpente de bronze no deserto, e quem olhasse para aquela serpente seria curado, né? Até mesmo na tradição judaica diz que o fato de olhar para a serpente era olhar para o pecado que eles cometeram, numa situação de arrependimento e obediência à palavra de Deus. Mas Jesus ele usa essa figura para ilustrar a sua morte na cruz. Então aqui, assim como a serpente for levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado no madeiro, é realmente de fato ali um tipo da crucificação de Jesus. Assim como a serpente picava e as pessoas eram feridas de uma ferida mortal, nós estamos feridos pelo pecado. E quando olhamos para Jesus, encontramos nele a cura. O tipo é uma espécie de profecia que, na verdade, não usa palavras, mas elementos e instituições. O cumprimento chama-se antítipo, não é? Que está lá na disciplina de hermenêutica básica, inclusive. Tipo e antítipo, não é? E é importante, para entender a Bíblia Sagrada, como foi a questão do debate anterior, entender não somente gênero literário, mas dentro dos gêneros literários existe uma série de linguagens que são peculiares. Por exemplo, quantas linguagens nós temos? As três básicas: linguagem literal, linguagem figurada e a linguagem simbólica. Por exemplo, o livro de Atos ele é descritivo, certo? Sim. Pelo menos os irmãos tradicionais assim dizem, né? Que não, e às vezes até tentando diminuir a inspiração do texto, que dá essa impressão. Você infere, é descritivo, não gera doutrina. Ora, mas nesses textos, quanto nos evangelhos, em determinado momento você tem linguagem figurada, linguagem simbólica e linguagem alegorias. E é importante saber diferenciar essas questões, e por isso que é importante você estudar a hermenêutica. Pastor, a Sara pergunta, explique primeiro de Pedro. Não diga a Pedro, tá, irmãos? Pedro não escreve para ninguém, tá? Pedro não escreve para ele mesmo, na verdade. É de Pedro. 1 de Pedro 3,7. Pedro está falando sobre os deveres conjugais. Ele usa até a figura de Sara, como ela era submissa e reverenciava o seu esposo Abraão, chamando de Senhor. Aí o versículo 7 vai dizer: igualmente vós, maridos, coabitai com entendimento, né, com a mulher, dando honra à mulher, considerando-a como vaso mais frágil. Ou seja, a ideia aqui de Pedro é que o homem ele deve coabitar, estar com a esposa e sempre a considerando como um vaso mais frágil, né? Como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O texto é muito claro. O cônjuge, né, que passa por dificuldades, maus tratos, por exemplo, do esposo para com a esposa ou vice-versa, a oração pode até ser impedida, mas aquele que coabita com sua esposa, trata com amor e considerando-a como vaso mais frágil, e a mulher sendo submissa voluntariamente, é claro, abrindo mão de algumas coisas pelo seu esposo, as orações são ouvidas. Bom, é uma epístola essa, né, irmão? Exatamente. É uma carta, não é? Isso. Ela é simbólica? Não, ela é literal. Literal, mas aí esse vaso é literal? É de porcelana? Não, pergunto. É porque... Eu acho importante, irmãos, porque nós temos que aprender a ler o texto bíblico. É porque... Exatamente como o texto coloca. Exatamente. A Bíblia nos dá... em outros textos, por exemplo, pelas penas de Paulo, ele escrevendo que o vaso, uns para honra, outros para desonra. Sendo assim,
o ser humano é simbolizado na Bíblia por vaso. Então nós temos personificação, Exatamente. nós temos a sinédoque, Isso. oxímoro, Prosopopeia. prosopopeia, uma série de figuras de linguagem que, aliás, eu estou ensinando esse seminário, é minha aula agora no nível médio. Estou tirar o couro dos meninos, tem E que a Bíblia aprender. interpreta a Bíblia. Por exemplo, Jeremias 18, né, vai dizer que Israel era um vaso quebrado, né, e Deus o oleiro. Então o vaso na Bíblia é sempre simbolizado, mas claramente entendemos que é o ser humano. Agora, eu digo aos irmãos, existe uma grande dificuldade, pastores, de irmãos, principalmente da minha época, né, que nós tínhamos ali, não tinha essa facilidade que os senhores mais jovens têm, nós tínhamos que comprar concordância. Quer mandar uma mensagem para cá, fazer uma pergunta? 933397799. Vou repetir, 933397799. Repito outra vez, 933397799. Quer mandar uma mensagem aqui estamos transmitindo pelo Facebook, a Teológica Vida, já está compartilhado no meu perfil, compartilha no seu também. Também através do Instagram, Teológica Vida. Entra aí e compartilha. Mas, gente, na minha época, as pessoas pegavam aquela concordância, então tinha lá todas as palavras vaso. Aí fazia um estudo bíblico sobre vaso. Mas isso é referência verbal e não real. Também chamada de paralelismo verbal ou paralelismo real. O paralelismo verbal, nem sempre os textos têm relação entre si, mas na real tem sempre relação entre si, não é? Não é, irmãos? Exatamente. Não é? Vamos lá. Eu fiz bastante esses estudos também, através da concordância, também pegar todas as palavras, e nem tentar achar uma conexão, por e nem exemplo, sempre a você palavra conecta pistes em grego, o substantivo, aparece 741 vezes no Novo Testamento grego, e em 1 Coríntios 12 é uma coisa, em Tessalonicenses é outra, em Gálatas 5 é mais uma outra coisa, Hebreus 11 ainda é outra, significa, quer dizer, é uma questão semântica. Pastor, o que é semântica? É o significado do termo dentro do enunciado, certo? Pastor Richard, a mulher no capítulo 13 de Apocalipse é Israel ou é a igreja? Tivemos um debate aqui muito edificante sobre a questão do Apocalipse 13, né? Eu acredito que o irmão está citando Apocalipse 12, porque, de fato, o Apocalipse 13 fala sobre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, né? A questão ali interpretada como o anticristo, o falso profeta, ou que alguns dizem ainda trindade satânica. No capítulo 12, sim, fala da mulher, né? Então ali a gente tem, possivelmente, uma profecia que abrange 3 acontecimentos distintos. Aqueles que creem no Apocalipse como um livro simplesmente histórico vão interpretar o capítulo 12 como sendo Israel, a Israel do primeiro século, né, que foi julgada por Deus ali na destruição do templo em 70 depois de Cristo. Outros, né, acreditam que de fato a mulher é a igreja, né, passando pelo período da tribulação, e aqueles que seguem uma linha dispensacional, como os irmãos aqui da mesa, acredito, vão acreditar que de fato a mulher é Israel, que deu à luz ao Messias, e que passará de fato pela grande tribulação, né, pelo juízo de Deus. Eu tenho essa visão, eu acredito exatamente assim. Também. Eu vejo a 70ª semana de Daniel como um tratamento de Deus para... eu trato isso aqui no meu DVD de escatologia, o DVD que eu triplo de escatologia, eu trato sobre isso, tratamento de Deus. 70ª semana de Daniel é um tratamento de Deus com Israel. Nós estamos num hiato da história de Deus tratando com Israel. A dispensação da graça é um hiato, não é? Mas vamos lá. Pessoal, nós estamos transmitindo aqui através do nosso Facebook, do Facebook da Teológica Vida, @Teológica Vida. Entra aí no Facebook e compartilha. E também estamos transmitindo através do Instagram. Estamos transmitindo através do Instagram. Olha, eu quero que você pegue uma caneta agora. Porque eu quero falar sobre a faculdade, não é? Eu quero falar sobre a faculdade
E eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado. Abençoado, que eu quero falar aqui sobre a Faculdade Teológica Vida. Vou pedir aqui pro Rafa, Rafa, dá para colocar, vamos lá, coloca a chamada, dá tempo de você pegar a caneta e a gente volta. Ouvir, aprender, entender e crescer. Transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. De segunda a sexta, em 2 edições. Ao meio-dia e às 4 da tarde. A palavra de Deus de um jeito simples, direto e descomplicado. Vida Teológica, você só tem aqui. Preste atenção agora. Que tal investir na sua vida, irmão? Anota esse telefone aí. 933556677. Preste atenção, 933556677. Você precisa investir na sua vida. Como o seu coração, o que você sente no seu coração? Pastor, eu sinto vontade de pregar a palavra de Deus. Eu sinto vontade de compartilhar a verdade. É agora. 933556677. Manda uma mensagem de WhatsApp. Liga lá e a nossa produção vai te orientar que você pode alcançar o sonho de ser um pregador, de ser um ensinador da palavra, de ser útil na obra do Senhor. Vem aqui para a Faculdade Teológica Vida. Se você está dizendo, sim, pastor, eu tenho um sonho, quero ver você ligar. Quantas pessoas vão ligar agora, hein? Vão ligar 93339-7799. Isso, liga. 933556677. 933556677. Já tem gente ligando já, tem gente mandando mensagem. Eu quero estudar. Sabe por quê? Porque nós ensinamos teologia de forma simples e de forma profunda. O nosso curso avançado tem 48 matérias. Você que tem sido abençoado, estudando de segunda a sexta, através da Rádio Musical FM, com o programa Vida Teológica primeira edição, com o programa Vida Teológica segunda edição, pode levar agora o material, não é, do curso avançado com 48 matérias. E todo mundo que se matricular no avançado vai ganhar o presente. Tá na live? Olha aí, ó, olha o presente. Presentão ou não é? Olha, aqui tem muitas páginas, mais de 1000 páginas para você. Olha aqui o presente. Pastor, como é que eu ganho esse presente? Matricula agora no curso avançado da Faculdade Teológica Vida. 933556677. Olha, eu garanto a você o aproveitamento do curso. São 48 matérias que nós vamos estudar juntos. Além disso, você tem o podcast. O que é podcast, pastor? Podcast são áudios que você pode baixar no seu celular, áudios de aula, áudios do programa, áudios exclusivos que estão sendo produzidos para os nossos alunos. Pastor, já estou me animando. 933556677. Será que tem alguém ligando aí? Vamos ver. Tem alguém ligando aí? Vamos ver. 93355... Aí, 933556677, é isso mesmo. Aproveita, meu irmão. Nós estamos finalizando a primeira turma e você pode ganhar a Bíblia de Estudo Teológico. Agora, qual é o seminário que dá a você uma assistência diária no ar? Nós teremos um grupo de Telegram só para nossos alunos, onde nós vamos tirar as dúvidas de todos eles. Quer estudar conosco? 933556677. Agora temos ainda mais uma vantagem, é o AVA, Ambiente Virtual do Aluno, onde você poderá fazer a sua avaliação direto no seu computador, no seu tempo e no dia que você quiser. 933556677. Olha aqui, a Lourdes está dizendo aqui no Instagram, eu quero, Lourdes. Manda uma mensagem agora, 933556677. WhatsApp, eles vão te retornar agora. Eles não vão perder
à venda para você. Pastor, mas um negócio desse tão caro, com tanta coisa deve ser muito caro. Fica tranquilo, você paga em até 12 vezes no cartão de crédito, Pastor, mas eu tenho 2, 3 cartões de crédito, eles dividem nos 3. Divide ou não divide, Guilherme? Guilherme, atenção, Guilherme. Atenção, Guilherme. Divide, se ele tiver 3 cartões, pode dividir nos 3? Pode dividir? Pode, irmão, sou diretor tô autorizando, pronto. Pode dividir nos 3, contanto que você seja nosso aluno. 933556677. Pastor, e se eu pagar no boleto, você vai ter um grande desconto aí, olha. Pagamento à vista, 933556677. Vem fazer parte desta geração que ama a palavra de Deus, que ama a teologia. O Guilherme lá, que é o nosso gerente comercial, tá dizendo, sim senhor, pastor. Falou, tá falado. Será que tem alguém ligando agora? 933556677. De novo, 933556677. Vem pra vida! Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica, primeira edição. Você sabia que você está se matando? Opa, peraí, pastor, como assim? Quando você não se cuida, devagarzinho você vai se matando. Quando você não cuida do seu colesterol, quando você não cuida do seu triglicérides, você automaticamente está se matando. Quando você vê, você vai ter um infarto ou coisa parecida. Então nós temos anunciado aqui com muita satisfação o ômega 3 da Fontale, que é o melhor ômega 3 do mercado. Então eu quero falar agora com a Eliane, que é da Fontale, e ela vende o melhor ômega 3 do mercado. Olá, Eliane, tudo bem? Tudo bem, pastor. Então vamos lá, Eliane, me fala um pouquinho dos benefícios do ômega 3. Sim, pastor, o ômega 3, o ômega 3 da Fontale, ele é um potente anti-inflamatório natural, vai ajudar aí no combate da artrite reumática, pessoas que têm problemas de dores na coluna, dores na junta, problemas de insônia, melhora também o desenvolvimento escolar para crianças, previne infarto, AVC, derrame, pessoas que têm problemas também de depressão, ele ajuda a tratar a depressão, viu, pastor? Tem inúmeros benefícios, lembrando que o ômega 3 da Fontale é o legítimo, porque não adianta você tomar qualquer ômega 3, na hora de você usar, você tem que usar o que realmente vai te dar o resultado. Então o ômega 3 da Fontale, a matéria-prima é da Noruega, é extraído de peixes de águas frias e profundas. Então não aceite imitação, ligue e peça o original e cuide da sua saúde. Olha, esse é um ponto, desculpa, Eliane, esse é um ponto muito importante, porque tem muito ômega 3 no mercado, muito. Só que tome cuidado para que você compre um ômega 3, que ele seja microfiltrado, que ele evite o refluxo e que ele vem direto da Noruega, é aprovado pela Anvisa. Então nós não vamos te oferecer algo ruim, muito pelo contrário, estamos te oferecendo o melhor ômega 3 do mercado. Telefone, Eliane. 0800 491 1000, 0800 491 1000. A ligação é grátis para todo o Brasil, pastor. Ok, e a nossa bendita promoção, porque o povo gosta demais de promoção, qual é? Vou falar da promoção, mas antes eu quero dar só um recadinho que eu acho importante que as pessoas saibam, pastor, que muita gente não se cuida e deixa de última hora para procurar uma ajuda, quando já está nas últimas, quando está com os problemas realmente. E aí elas vão para o médico, eles passam um monte de receita, começam a ficar dependentes de medicação, gastando horrores na farmácia. Então, hoje, cientificamente foi comprovado que o ômega 3 ele é um tratamento preventivo, por isso que é super indicado pelos médicos. Você vai estar evitando que aconteça, ou seja, você vai envelhecer com saúde, com disposição, vai aumentar a tua imunidade para você não estar pegando esses novos vírus que está aparecendo, gripe, tosses, que a pessoa quando ela está imune, ela está muito mais fácil de pegar qualquer tipo de doença. Então, cuida da tua saúde, que é o nosso bem mais precioso abaixo de Deus. Ligue agora, 0800 491 1000 e você vai participar da nossa promoção, que é por 50 primeiros hoje, pastor. Então 50 primeiros vão ganhar o emagrecedor. É muito bom você estar em peso, você está em forma, você está bem com você mesmo. Então você ganha o emagrecedor. Pastor, eu já estou bem, eu tô com meu pezinho tranquilo, não tem problema nenhum quanto a isso. A Eliane tem lá o cálcio e também tem o colágeno. Colágeno é bom para firmar sua pele, assim por diante. O cálcio é bom para dores musculares, dores nos ossos. Então você vai agora ligar os 50 primeiros. Escolhem ou o emagrecedor, ou o cálcio, ou o colágeno. Falei certinho, Eliane? Falou certinho. Ei, maravilha. Tem que falar que escutou
pôr na sua programação. Maravilha. Ouvir no Pastor Cláudio, 50 primeiros. Então vamos lá, 0800 491 1000. 0800 491 1000, somente os 50 primeiros ganham. 0800 491 1000. Obrigado, Eliane. Eu que agradeço, pastor, um prazer. Ouvir, aprender, entender e crescer. Transformados pela palavra. Vida Teológica. Sua hora de estudar. De segunda a sexta, em 2 edições. Ao meio-dia e às 4 da tarde. A palavra de Deus de um jeito simples, direto e descomplicado. Vida Teológica, você só tem aqui. Pessoal, vamos lá, pessoal. O pastor Juliano. Certo. Antônio pergunta, quem são os 7 anjos que João entregou a revelação do Apocalipse? São 7 igrejas literais. Eu creio que o Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo de número 5 já se cumpriu, do capítulo 6 ele é futurista em diante e ele ainda vai se cumprir. E esses anjos que recebem essas cartas, eu teria certa dificuldade em entender que ali seria um anjo, um ser angelical, até porque ele recebe uma carta. O que me parece é que a palavra nos dá tanto anjo, né, como ser angelical, mas também como embaixador, um mensageiro. Eu entendo como os líderes da igreja, por exemplo, de Éfeso, Esmirna. Então o que é literal? Pérgamo, a igreja é literal? A igreja é literal, porém a palavra o anjo da igreja, eu entendo que está direcionando ao dirigente, ao líder, ao pastor ali então, da igreja. É correto dizer que a palavra angelos ali está sendo usada num conceito semântico diferente do lexicográfico? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, anjo como ser celestial e anjo como mensageiro de Deus. O embaixador de Cristo. A palavra hebraica, né, para João Batista, ela também aparece ali como uma conotação tanto para anjo quanto para mensageiro. E ali nós estamos falando do profeta João, o mensageiro. Então, as 7 igrejas da Ásia são literais e os anjos que aparecem recebendo essas missivas são os próprios pastores da igreja. É interessante, irmãos, que aí que está, no mesmo texto nós temos uma linguagem literal. Exatamente. Por exemplo, tem pessoas que dizem que as igrejas da Ásia, existem inclusive estudos, elas são atemporais. Que elas se aplicam a períodos históricos. O método de interpretação do livro do Apocalipse histórico tem essa ideia, que a igreja de Éfeso é a primitiva, a de Esmirna é a igreja perseguida, a de Pérgamo imperial com Constantino, a igreja medieval de Tiatira, a igreja de Sardes do tempo da Reforma, e que nós estamos vivendo hoje Filadélfia, a igreja odierna, e que a igreja de Laodiceia será a igreja que entrará dentro do período tribulacional. Outros irmãos, mas a igreja entrando no período tribulacional é difícil não dá, de entender. Né? É difícil. Não dá pra Por isso que eu entender. descarto esse método histórico. Agora, outros irmãos veem a condição espiritual simultânea dessas igrejas ao mesmo tempo. Agora, é certo que essas igrejas, elas existiram. Quando a Bíblia fala que o candeeiro de Éfeso ser tirado, aconteceu isso. Não é? Os nomes de alguns pastores nós sabemos, Policarpo, por exemplo. Exatamente. Não é? Nós sabemos, só pode ser literal. Então, no mesmo texto, por isso que você precisa de aprender hermenêutica bíblica, você pode ter um texto literal com elementos simbólicos, ou melhor, na verdade, figuras de linguagem, certo? Importante entender isso. O André diz, ele é de São Caetano do Sul, pastor Cruvinel, aprendo muito com vocês. Ele ligou aqui, mandou uma mensagem no 93339 7799, 933397799. Esse é o número para você mandar uma mensagem, não é, com uma pergunta. O Ronaldo está aqui na live, dizendo, live do Instagram, pastor Juliano, crescendo conforme Deus disse. Parabéns a todos da rádio. Ele está dizendo que ele está crescendo ou que o senhor está crescendo? Eu não entendi. Mas todos nós estamos crescendo. Graças a Deus, né, Graças irmão? a Deus. Graças a Deus, não é? Quem não cresce não estagna. Não tem esse negócio de parar. Não cresceu, diminuiu. Mas não diminuiu do bom sentido, né? Convém que ele cresça e diminua. Não. Diminui porque a pessoa acha que não tem mais nada para aprender com ninguém. Aí fica difícil, né? Exatamente. O Sérgio diz, pastor Richard Godoy, explique Romanos 7,15. Palavras do apóstolo Paulo, o que eu faço não entendo, pois o que quero isso não faço,
mas o que não quero, isso faço. A pergunta do irmão se aplica se o apóstolo está se referindo a ele mesmo. Na verdade, ele está usando uma referência dele mesmo para ilustrar uma realidade maior. Paulo aqui está fazendo um contraste entre a lei e a graça, a vida sob a lei e a vida sob a graça. Porque a lei vinda por Moisés, ela tratava com a condição do homem pecaminoso, ela era um freio ali sobre a questão do homem. Então a lei, ela dizia o que a pessoa deveria fazer, como ela deveria proceder, justamente para colocar um freio e para apontar a incapacidade da pessoa cumprir a lei. A lei, ela mostrava que o homem precisava de um salvador, precisava da graça, porque pela lei ninguém poderia se justificar. Porque a lei, embora fosse perfeita, e Paulo fala isso nesse capítulo, o candidato ao cumprimento dessa lei não é perfeito. Então a lei aponta de fato a necessidade no Salvador. Não, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo. Eu sei que eu preciso ser assim, mas eu não consigo ser assim. Então a graça nos liberta de realmente alcançarmos a salvação e a aprovação pelos nossos próprios esforços, mas pela uma capacitação interna do Espírito Santo. Pastor Luciano, o Gelson pergunta, pastor... Normal. Mas tudo bem, vai. Gostaria de saber se a nossa alma, o Gelson, se a nossa alma já existe antes de nascermos ou Deus criou nossa alma no ventre da nossa mãe. Aliás, existem alguns filmes e desenhos que trazem essa doutrina mormon. Vai lá. Isso está inserido dentro da matéria de antropologia, né, a doutrina do homem. Nós temos 3 pontos de vista. O criacionismo, Deus cria na hora. Nós temos o traducianismo, que vem de pai e de mãe, não que o pai cria a alma e a mãe cria a alma, mas já vem dentro da prole, né, do ser humano. E este ponto de vista é descartado dentro da teologia, que é o pré-existencialismo, como se Deus tivesse um saco de almas na eternidade e que no momento ali da concepção ele coloca uma alma já pré-existente. Por que esse método ele é descartado, esse ponto de vista ele é descartado? Porque tudo que Deus cria é santo, é bom, é perfeito. E através do pecado original, todos nós nascemos em pecados, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Se já existe uma alma pré-existente, essa alma é perfeita, santa e boa. E como que Deus pega algo perfeito na eternidade e dá a um ser humano neste momento? Então é completamente descartado esse ponto de vista do pré-existencialismo na doutrina da antropologia. O Tiago, né, pastor? O Tiago no Insta, quem fez o milagre da multiplicação de pães? Foi Jesus ou os discípulos? Ouvi dizer que foram os discípulos. Meus irmãos, o milagre foi feito pelo Senhor Jesus, né? Ele é o autor ali do milagre, ele é o responsável pela multiplicação. Obviamente, os milagres de Jesus, eles são descritos pelos evangelhos como sinais. Sinais são manifestos ou são realizações que apontam em uma outra direção, né? Que apontam em uma direção superior. Então, obviamente, todo o enredo que acontece no milagre da multiplicação traz consigo ensinamentos preciosos. E o milagre acontecer nas mãos dos discípulos faz parte desse ensinamento, mas não que os discípulos tenham operado esse milagre. Esse milagre foi realmente um sinal operado por Jesus. Mostra ali muitas aplicações práticas que nós podemos trazer para as nossas vidas, inclusive o de compartilhar e de entregar, né, para o próximo, para alimentar aqueles que têm fome, o que nós temos, né? Então acredito que nesse sentido, né, quando nós somos discípulos de Jesus e compartilhamos o que ele tem nos dado, nós alimentamos aqueles que têm fome, e talvez seja esse o milagre que acontece nas mãos dos discípulos de Jesus hoje. O Jonas pergunta, pastor, gostaria de saber se... Bom, Juliano Fraga. Gostaria de saber se o nome de Lúcifer foi atribuído a Jesus por ser a estrela da manhã, filho da alva. Primeiro ponto é que o nome Lúcifer não está na nossa Bíblia, né? No original.
E do texto de Isaías, capítulo de número 14, foi retirada a palavra estrela da manhã e assim é inserida Lúcifer, e naquele contexto, lembrando que os judeus não tinham a ideia de Ezequiel 28 e Isaías 14 de que se referia ali a Satanás, né? E sim ao rei de Tiro e o rei da Babilônia, mas entendendo já os pais da igreja que aquele texto era um texto de dupla referência, tanto falando o rei de Tiro, quanto também trazendo ali Satanás, tanto falando do rei da Babilônia, tanto também trazendo quanto a Satanás. Então a estrela da manhã ali, Lúcifer, depois Jerônimo vai atribuir a Satanás. Olha, fizeram uma pergunta aqui sobre o que é apologética pressuposicionista, não é? E é um nome que, você já ouviu falar desse nome? Não, pressuposicionista, de pressupor. Já tinha ouvido? Ouvido dentro da apologética, não. O nome... É porque assim, irmãos, as pessoas vão criando nomes e mais nomes, porque tem, segundo os irmãos, uma série de visões da apologética. Então, o que é essa apologética, essa visão apologética? Eu até fiz uma pesquisa sobre isso, tá? Essa abordagem entende que todo cristão deve pressupor a verdade do cristianismo como ponto de vista de partida para defender a fé cristã. Não é uma questão descritiva. Quer dizer, ele pressupõe que o ponto de partida não está fora da Bíblia, mas dentro da Bíblia. É só um nome chique para uma coisa que nós estamos fazendo há um tempão, não é? Tá bom? Tem um irmão colocou aqui, o Marco Antônio: sou calvinista, mas gosto muito de ouvi-lo, mesmo sabendo que você é soberanista. Tamo junto, meu nobre pastor. Ô, glória. Ô, irmão, vamos, Marcos. Mas no calvinismo também, para Deus ser soberano, tem que decretar todas as coisas. Né? Então Deus é tão soberano que ele colocou na Bíblia a palavra prorizo, que é a eleição. Lá em Efésios colocou no Maurício: ninguém pode dizer que tem livre-arbítrio antes da fundação do mundo, mas também diz que a pessoa pode rejeitar a salvação. Agora, a pergunta é paradoxal? Lógico que é. Agora, quem sou eu para sentar na mesa de Deus com a minha própria tabuada, irmão? Para. E outra, teologia é muito antes do século XVI, muito, muito antes, né? Não é? E eu louvo a Deus, irmão, porque o irmão gosta de nos ouvir. Deus abençoe. Irmão querido, louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, vamos lá. Quem é que responde agora? Pastor. É pastor? É esse aqui. O Alexandre, em João 9, quando Jesus cura o homem cego, por que ele não foi curado no primeiro ato? Olha aí que pergunta. João capítulo de número 9? Jesus cura o homem cego, ele não foi curado no primeiro ato. Não, Jesus cura ele, né? A ideia é no primeiro ato, que vê João 9. Deixa eu pegar o texto. Vamos lá. Fica mais fácil. João capítulo 9. Enquanto você vai abrindo, quer que eu passe a outra? Pode para adiantar? Messias, me explique Mateus 19:9. Quando alguns dos cônjuges pedem o divórcio, pode casar de novo? O texto... Vai acabar nessa questão. Exatamente. Texto de Mateus 19:9, palavras do nosso Senhor Jesus, quando foi indagado sobre a questão do divórcio, ele fala: eu vos, porém, digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a divorciada também comete adultério. A pergunta do irmão está se uma pessoa que é casada e o cônjuge a deixa, ela pode então de fato casar-se de novo. Se você pegar esse texto aqui isolado, você vai falar: não, o que está dizendo aqui é a questão da imoralidade sexual e do adultério. Mas pastor, eu estou casado com um homem que ele não quer mais estar comigo, ele foi embora de casa. Lá em 1 Coríntios 7, quando Paulo fala abrir, já falou, sobre já a questão do casamento, ele fala, né, sobre o casamento misto ali, o crente com o incrédulo. Se ele consiste em habitar, ok. Agora, se ele quer se apartar, se não há remédio para isso, que se aparte, nesse caso não fica sujeito à servidão. Então o texto ali, ele trata dessa questão. Desde que seja no Senhor, né? Aliás, existe uma visão meio católico-romana dessa questão do casamento. Eu vejo algumas palestras assim de pessoas dizendo que o casamento, ele é eterno. A Bíblia não diz isso.
E aí usa um texto que tem a ver com política lá no Antigo Testamento. Não diz isso. A Bíblia diz que no céu não se casa nem se dá em casamento. A Bíblia é clara sobre isso. Agora você pega o texto de Esdras 10 e texto de Neemias, que Deus manda a mulher embora com filho e tudo. Por quê? Por uma questão mista, né? de purificação de raças. Sim, um jogo desigual, né? Um jogo desigual. Bom, irmãos, dá para você responder rapidamente? Dá, rapidinho. É porque o irmão disse que não foi curado no primeiro ato. Jesus apenas pegou... Bem, vocês entenderam o negócio aí do divórcio, né? Nós vamos voltar nesse assunto quando vocês perguntarem, tá bom? Vamos lá. Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou aquele lodo e colocou nos olhos e disse, vai ao tanque de Siloé, e ele foi. Quando ele voltou, ele foi curado. Então foi no primeiro ato. A metodologia que Jesus usou para essa cura foi diferente de outros casos, como Jesus já disse, a tua fé te salvou. Neste ele pediu aquilo que Eliseu pediu para Naamã fazer, ir e mergulhar no Jordão. É isso aí. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica, primeira edição. Atenção! O telefone é 933556677. Vem estudar teologia conosco. Vem fazer parte dessa geração que ama a palavra de Deus. Venha fazer parte desse movimento que deseja viver a boa teologia. Teologia com profundidade, teologia que te faz pensar, teologia que promove crescimento. Faculdade Teológica Vida. Você estuda no conforto do seu lar. Pastor, mas eu queria presencial. Tranquilo, 13h, aula. Aliás, meio-dia, aula aqui na Rádio Musical. 16 horas, outra aula na Rádio Musical. Perdi a primeira aula, não tem problema. Live, a live tá lá. Pastor, quero levar. A live tá lá no Facebook. Está lá no Instagram. Pastor, quero levar para ouvir. Eu só quero ouvir, não consigo ver. Não tem problema. Podcast para o aluno. Quem é que tem isso, irmãos? Faculdade Teológica Vida. 48 disciplinas do curso avançado. Ganha de presente, olha aí, ó, mais de 1000 páginas. Se fechar hoje, hein? Bíblia de Estudo Teológico. Bíblia de Estudo Teológico, compêndio ampliado. É difícil até de segurar esse negócio na mão. É muito pesado, irmãos. Sinta o peso da palavra de Deus, pastor. Olha aí, ó. Manda uma mensagem agora. 93355 6677. 93355 6677. Isso, desse jeito mesmo. Vai ligando. 93355 6677. Todos que fecharem hoje vão ganhar de presente a Bíblia de Estudos Teológicos. O curso para o curso avançado. Você tem ali, terá um grupo de Instagram só para nossos alunos. Eu vou tirar aqui, vou falar seu nome aqui no ar e vou tirar a tua dúvida no ar aqui, exclusivo para os alunos, acerca da matéria que você está estudando. Olha mais, que mais? Nós vamos também proporcionar a você o AVA, Ambiente Virtual do Aluno. Pastor, não preciso ir fazer a prova na instituição? Não! Faz na sua casa. Olha que tranquilidade, irmãos. Olha que tranquilidade. 933556677. Vem estudar conosco. Manda uma mensagem agora que o Guilherme e o nosso receptivo aqui vai te ligar, vai conversar com você, vai te dar a paz do Senhor, irmão. Vai te saudar com a paz do Senhor. E vai dizer para você que você pode ser um desses alunos. Pastor, mas é muito caro, não tenho condições. 12 vezes sem juros no cartão. Pastor, mas posso dividir em 2, 3, 4 cartões? Pode dividir em 2, 3, 4 cartões. Pastor, minha mãe vai me emprestar o cartão? Pode? Pode também. 933556677. 933556677. Pastor, e eu posso pagar no boleto, à vista? Pode. Tem desconto? Tem desconto. Pastor, eu posso fazer modularmente? Pode também. Olha, o que você não pode deixar de fazer é deixar de ligar. Que tal investir em você? Conhecimento não ocupa espaço. Investe em conhecimento. Liga agora, manda uma mensagem de WhatsApp. Pelo menos umas 20 pessoas agora. 933556677. 933556677. Meu amigo Bispo Emerson, que é psicólogo, disse que decora melhor de pares. Então 933556677. 933556677. Liga agora.
Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Ser transformado pela palavra e viver a vontade de Deus. Vida Teológica. É isso aí. Pastor Juliano Fraga. Ele é escritor. Acertei, né, irmão? Acertou. É escritor, tem um livro muito interessante. Ele me presenteou com um livro na área de escatologia. Pastor, quem quiser te encontrar, te convidar para pregar, como é que faz? Vai lá. Pode ligar no número 019 ou no WhatsApp 995-546059, 019-995-546059 ou através das redes sociais Pastor Juliano Fraga. De novo. 995-546059, 019-995-546059. Nas redes sociais, Juliano Fraga, né? Exatamente. O livro dele é uma bênção, irmãos, é uma bênção. Você não pode deixar de ter. Pastor, quem quiser te conhecer, a ONG, como é que é? Pastor, agradeço a oportunidade de participar mais uma vez desse programa tão abençoador, conhecer o pastor Juliano Fraga, e nós presidimos a ONG Mãos que Abençoa, que trabalha com ressocialização de pessoas em vulnerabilidade social. Você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ser um apoiador, trabalhar conosco? Entra na rede social ONG Mãos que Abençoam. ONG Mãos que Abençoam está no Instagram, está no Facebook, tem site também. E se você quiser entrar em contato diretamente comigo, o meu telefone é 97999-3230, mais uma vez, 97999-3230. Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Irmãos, eu quero avisar os irmãos que no dia 11 eu vou estar pregando a palavra na comunidade Anjos de Aço, lá na rua Antônio Ágil, lá Pastor Roque. Vocês viram o Pastor Roque aqui ontem, né? O pessoal dos motociclistas, não chama de motoqueiro, não, motociclista, não é? Pastor Roque é uma bênção. Então eu vou estar lá dia 11. Dia 11 eu vou estar com ele. Isso, foi a foto aí, viu, irmãos? Vou estar com ele. No dia 16 eu vou estar pregando a palavra em Boituva. Eu vou colocar tudo isso no meu Instagram, tá? Aliás, me segue no Instagram aí, @Roberto Cruvinel. Vou repetir, @Roberto Cruvinel. Para umas 30 pessoas me seguindo no Instagram aí, @Roberto Cruvinel. Então, vou estar em Boituva, ali pregando na Igreja do Brasil para Cristo no dia 16. No dia 28, vou estar na Igreja Assembleia de Deus Ministério Tabernáculo, ali na Rua das Colmeias, na estrada do Alvarenga. No dia 7 de março eu vou estar ministrando uma palestra sobre interpretação bíblica na Igreja Assembleia de Deus, setor da Moca ali, Belém. Tudo isso eu vou colocar no meu Instagram, então me segue aí, @Roberto Cruvinel. Você gostaria de me convidar para pregar? Pastor, eu queria muito adquirir esses DVDs seus de escatologia, o triplo, e mais o DVD de interpretação bíblica. É fácil, me chama lá no Instagram, no Instagram não, no WhatsApp, que eu te explico como você pode fazer. 96766-5787, 96766-5787. Esse telefone é para convites, tá? 96766-5787, ou para perguntar sobre o DVD de escatologia, 96766-5787, tá bom? Você me manda uma mensagem, tá? As perguntas você manda para cá, e dizer ao meu irmão, e dizer à minha irmã, que eu sou pastor na Igreja do Brasil para Cristo em Arujá, mas sou ligado também às Assembleias de Deus pela Comadesp. Quero mandar meu abraço hoje muito apertado ao mestre Chocolate, lá de Santos. Vou estar num evento dele, é o Atleta de Cristo, é o capoeirista de Cristo mais antigo do mundo. E eu vou estar lá com meu irmão nesse sábado, ao meio-dia, no evento dele em Santos. Irmãos, que o Senhor te abençoe. Quer estudar teologia? Não pode perder, você não pode deixar de mandar uma mensagem agora para estudar teologia na Faculdade Teológica Vida. 93355-6677, 93355-6677. Quer me seguir no Instagram, a Teológica Vida no Instagram, @Teológica Vida. Olha, está de parabéns a nossa equipe. Ione Borges, de parabéns. Adriana, o Rafa, que mesmo assim, meio doentinho, está trabalhando. O pessoal que está trabalhando aqui, vocês estão de parabéns, vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Deus te abençoe, Deus te guarde.
Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, o Senhor Deus tem misericórdia de ti, te dê a paz. Paz, povo, Deus abençoe. Deus abençoe. Ouvir, aprender, entender, crescer.